Olá, eu fiquei responsável por trazer o conteúdo, que nós vamos discutir na live de domingo, que se chamará, Grupos de Leitura em Tempos de Quarentena. Nós vamos falar um pouquinho sobre ler, sobre uma resenha, que é uma atividade que a gente está propondo a partir deste domingo para ser feita. Eu vou trazer um exemplo de uma resenha e falar muito rapidamente sobre grupos de leitura, que na verdade é um assunto que eu vou deixar mais para tratar na live mesmo. Bom, ler. Nós não lemos apenas livros, nós lemos tudo, nós lemos o mundo. A cigana lê a mão, a taróloga lê as cartas, o astrólogo lê os astros, e nós lemos o mundo o tempo todo. Então, a gente costuma associar a leitura a materiais escritos, a livros, mas, na verdade, ler é muito mais do que ler textos. Nós lemos tudo, desde que aquilo que nós lemos faça sentido para nós. Nós lemos o mundo. Então, retomando a ideia freiriana, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, ou seja, nós lemos o mundo antes de aprendermos a ler letras, mas quando nós lemos as letras, nós aperfeiçoamos a nossa leitura do mundo. Por isso que ler é uma coisa tão importante, e é por isso que a gente está aqui falando sobre leitura, mas dizendo no sentido de que nós já lemos, e já lemos o tempo todo. Então, quando a gente vai falar de leitura, é importante a gente considerar isso. Poxa, mas eu já leio, e eu já leio o tempo todo. Então, por que não continuar? E por que também não me arriscar a ler textos escritos? Bom, então vamos pensar sobre como é que a gente lê. A gente não lê apenas com a visão, com o olhar. A gente lê com todos os 5 sentidos que nós temos. A gente lê com o olfato, a gente lê com a audição, a gente lê com todos eles, com o tato também. Então, se numa situação hipotética você está passando por alguém e sente um perfume muito sensual e a sua adrenalina sobe, você leu. Você leu pelo olfato, né? Se por um acaso um escorpiano ouve uma piada sobre os escorpianos e reage, como aconteceu na última live, você leu pelo pela audição. Então, a sua reação é uma prova de que você leu. Então, a gente lê pelos 5 sentidos e a gente precisa aproveitar esses 5 sentidos para ler textos escritos também. A gente lê também com as emoções. A leitura emocional, ela pode implicar uma falta de objetividade. Por exemplo, quando você não sente muita simpatia por alguém, e aí, por consequência, você presta menos atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Isso é uma característica de como nós lemos por intermédio das nossas emoções também. Mas a gente também lê com a razão. E a leitura racional, ela tenta eliminar um pouco essa dinâmica da relação eu, leitor, texto e contexto, para que eu possa trazer uma leitura mais impessoal, focando naquilo que eu estou lendo mesmo, por exemplo, no que está escrito. Então, retomando aí o exemplo da leitura emocional, quando eu não sinto muita simpatia por quem está falando alguma coisa e eu, mesmo assim, insisto na leitura, eu estou tentando estabelecer um nível de leitura racional. E quando, por exemplo, eu me lembro que uma época a gente tentou montar um grupo de estudos sobre um livro de Kardec, e eu ouvi coisas assim de alguns: "Ah, mas as obras de Kardec são muito chatas, vamos ler uma coisa menos pedante". E aí, a leitura racional, ela se interessa, apesar de entender
que a obra é pedante, mas eu quero aprender mesmo assim. Eu insisto, assim, objetivamente, porque eu entendo que aquilo vai me ensinar alguma coisa. Então, a gente lê com a razão também. A leitura forma a nossa mala, aquela mala que o Juvencio fala, né? É a partir da leitura, do que nos cerca, que nós vamos construindo uma leitura, uma opinião sobre os elementos do mundo. Então, toda a leitura que a gente faz do mundo se une para formar essa mala, que é o nosso conhecimento sobre o mundo, é o nosso repertório sobre o mundo, e isso também influencia nas leituras que fazemos dos textos, sendo eles de mais variada linguagem, como, por exemplo, os filmes, as obras artísticas, os gestos das pessoas, o tom de voz e o modo como elas se comportam perante nós. Tudo isso a gente lê e isso nos faz, então, ter a mala que nós temos. Porque leitura é associação, ler é conectar uma coisa com a outra. É um processo profundamente dinâmico e requer, então, da nossa parte, muita ação. E nós fazemos isso o tempo todo. As leituras, então, elas não são singulares, porque elas são singulares, perdão, porque a mala de cada um é única. Nenhum de nós neste planeta tem os mesmos repertórios, as mesmas experiências, e é por isso que a leitura, ela nos ajuda a nos constituir, a nos formar, a agregar e nos preencher. Então, essa interação que acontece entre o nosso conhecimento e o conhecimento contido naquilo que a gente lê é uma relação, é uma interação. É igual conversar com um amigo sobre alguma coisa. É ler. Você está conversando com a pessoa que escreveu aquilo para você e que você escolheu ler. Isso nos possibilita uma leitura única, que mais tarde se unirá àquilo que a gente vai agregando até e dando lugar a uma leitura diferente, evidenciando que um texto nunca vai ser lido, o mesmo texto nunca vai ser lido da mesma maneira, nem pela mesma pessoa, nem por pessoas diferentes. Então, o mesmo texto que eu li hoje não será o mesmo texto que eu lerei amanhã, porque eu já vou ter uma outra mala, outras referências e outras possibilidades de associação, e ao mesmo tempo, o mesmo texto que eu ler hoje e que te pedir para ler, você vai fazer outras relações e outras associações. Bom, considerando isso, e o objetivo de toda essa introdução sobre ler é te fazer pensar que você já faz isso o tempo todo e que topar o nosso desafio de ler em grupo ou ler apenas para construir uma resenha e mostrar as associações que você fez, as interações que você fez com aquela pessoa que escreveu aquele conteúdo, é um desafio que eu penso que se torna um pouco mais fácil para cada um de nós. Então, vamos lá para a resenha. O que seria essa resenha? A resenha, e aí eu vou mostrar para vocês de onde que eu tiro essas ideias da resenha, é deste livro aqui, Redação Científica, João Bosco Medeiros. É um relato minucioso das propriedades do objeto que você está resenhando, porque você não pode resenhar apenas textos, você pode resenhar várias coisas, por exemplo, um gesto, uma imagem, um filme, tudo pode ser resenhado, como também textos. Então, é um relato minucioso das propriedades desse objeto resenhado e das suas partes. Esse relato inclui descrever esse objeto resenhado,
contar sobre ele, como é que ele é constituído, qual o começo, meio e fim, e dissertar, que implica emitir sua opinião sobre ele, sobre esse objeto. Então, eu vou fazer uma estrutura aqui, que eu vou publicar na descrição do vídeo, para facilitar para todo mundo ter a referência. O que a gente pode fazer, quais os passos que a gente pode seguir para construir uma resenha interessante. Eu posso começar fazendo uma descrição estrutural, que é uma descrição das partes, da estrutura do que eu estou lendo. Então, eu começo falando sobre o autor. Vamos lembrar que, se eu vou trabalhar com livros que são canalizados, eu falo de quem é o médium e quem é o espírito. Eu tento falar das duas coisas. A quem que esse livro costuma ser destinado? Ou a quem ele está destinado? Geralmente, nas orelhas dos livros, que é essa parte que vem aqui, que a gente vai chamar de orelha do livro, tem o destino ou uma certa sinopse que indica um público-alvo de interesse para a obra. No final, aqui, nessas sinopses também costumam oferecer dicas para a gente entender a quem o livro é destinado. O título do livro e subtítulo, se tiver. A capa, vamos lembrar que a gente lê também com os sentidos. Então, assim, a capa, ela gera o quê na gente? Ela tem uma textura, ela tem uma imagem. O que essa imagem conta para a gente? Como que a gente consegue interpretar essa imagem? Número de páginas. Tem gente que lê livros se eles forem bem curtos. Tem gente que lê qualquer coisa. Então, dizer o número de páginas é importante porque determinados leitores vão gostar mais se for um texto mais objetivo, mais curtinho. Tem gente que vai querer uma coisa mais profunda, então ela vai querer um texto mais longo, e aí isso é importante. Editora é mais para que você tenha o hábito de entender determinado conteúdo tem sempre nessa editora, ou tem aqueles leitores que são muito fiéis à leitura. Não, essa editora só publica coisa que eu gosto. Então, ter o hábito de entender qual é a editora é importante. Aí vem para a descrição das partes. Como é que é dividido esse conteúdo? Quantos capítulos? Tem partes? Tem eixos temáticos? Dentro de cada eixo tem quantos capítulos? Tem sumário? O que esse sumário fala para mim sobre o livro? Tem índice? Tem notas explicativas? Qual que é o gênero desse texto? E quando eu falo gênero, eu não estou falando dessa discussão que atualmente aparece na política brasileira sobre gênero. Não, eu estou falando de gênero textual. Eu estou falando vou resumir em 3 gêneros, só para a gente entender que aquilo que a gente for ler já tem uma estrutura pré-estabelecida, dependendo do gênero textual que o autor escolhe para construir as suas ideias e construir o diálogo com você que vai ler. A gente tem basicamente esses 3, que é a narração, a descrição e a dissertação. Tem muitos outros que entram dentro desses 3. A narração seria contar uma história, em termos assim bastante objetivos e simplistas, né? Que você apresenta um fato, desenvolve esse fato, alguma coisa muito, muito interessante acontece, que a gente vai chamar de clímax, e vem o desfecho. Então, uma piada é uma narração, um romance é uma narração, uma crônica, aquelas de jornal ou em qualquer outro veículo, contos de fada, fábulas, lendas, todas são narrações. A descrição. A descrição é um outro tipo de gênero, diferente da narração.
porque ele não tem essa estrutura de apresentar algo, desenvolver, ter um ápice e fechar. A descrição, ela é uma descrição, é um relato sobre a vida de determinada pessoa, sobre um lugar, sobre um objeto, sobre um acontecimento. Então ele não tem esse começo, meio e fim que a narração tem. Aí então, um texto em formato de diário não tem esse compromisso de contar uma história para a gente. Ele pode ser apenas descritivo. Um relato de viagem, uma biografia. Ai, quero ler a biografia do autor tal. Aí eu já sei que a biografia ela não necessariamente será narrada, ela pode ser apenas descritiva. Uma notícia de jornal, um currículo, o cardápio do restaurante que você vai. Ele é um texto descritivo. E por fim, completando os três gêneros básicos, né, de textos, vem a dissertação. O que é a dissertação e por que ela é diferente da descrição e da narração? A dissertação, ela expõe um tema, ou um assunto, e essa exposição, ela não é nem narrada e nem descritiva, ela é argumentativa. Então, vamos supor, um livro que vai tratar sobre astrologia, que é considerado um livro técnico, ele vai apresentar o tema astrologia e ele vai argumentando sobre vários aspectos daquele tema. Então, a maioria dos livros que tendem a apresentar temas, eles trabalham dentro do gênero dissertação. Por que é importante eu prestar atenção nisso ao fazer uma resenha? Porque isso me dá indícios de como é o texto que eu vou ter contato. E eu já meio que de antemão sei como é que é esse texto. Se eu sei que é um romance espírita, eu sei que eu vou ler uma história. Ela vai ter personagens, ela vai ter um espaço acontecendo. Esses personagens vão vivenciar uma situação até chegar a um clímax dessa situação, ou seja, uma situação perto do desfecho, e aí vem o desfecho. Eu já sei que é assim, então eu vou usufruir daquela leitura já sabendo de antemão que é isso que eu vou ler. Bom, considerando isso, eu e compreendendo, né, fiz um parênteses dentro dos gêneros textuais, só para ficar um pouco mais fácil, para você entender a estrutura do texto já de antemão, isso te ajuda muito a ler, porque não fica muito novo para você, você meio que já sabe o que é que você vai encontrar, e aí vem a necessidade, então, de você, na resenha, acrescentar um pequeno resumo do que se trata aquele livro, com qual objetivo, qual o ponto de vista que o autor defende, e para dar um plus no conteúdo da sua resenha, vale a pena você avaliar o conteúdo de acordo com as associações que você fez, ou seja, a sua mala, o seu repertório e a sua experiência de vida. Então, por mais que você vá dizer assim, mas eu não necessariamente sei avaliar um texto escrito pelo médium Hercílio Maes, canalizado por Ramatiz, não sei avaliar isso. Olha, você pode até não saber avaliar isso, mas saber dizer que tipo de experiência você teve durante aquela leitura, o que ela te fez pensar, como que você pensa a sua própria experiência como médium, tendo contato com aquelas coisas que você leu naquele livro, isso aí você consegue fazer. Então, a ideia de avaliar o conteúdo não é para você, não é só para especialista, não é só para quem é expert em mediunidade, por exemplo, que é capaz de avaliar, fazer uma resenha que avalie um texto sobre mediunidade. Dá para você trabalhar no nível das suas experiências também com aquele assunto, desde que você consiga fazer
uma coisa dialogar com outra, que é a associação, é importante. Agora eu vou fazer um exemplo, assim, um modelo de uma resenha que eu construí do último livro que eu li. Vou dizer por que eu escolhi esse livro. Bom, eu escolhi esse livro porque ele é o último livro que eu li e por causa do título. Eu fui atrás dessa leitura muito pensando em subsidiar algum debate lá na nossa casa, considerando que há um tempo atrás eu, Ilma e a Taíde fomos os tutores da sala dos pré-damas e cavaleiros, que era a sala dos nível 5. Bom, então me interessava pensar nesse livro por causa do termo que vem no título, que é líder. Então, eu pensei assim, vamos ver o que esse livro tem para me dizer sobre isso. Quem sabe dá para trazer subsidiar algum debate lá para a Irmandade, pensando nessa ideia de liderança, que é uma ideia que eu já uso lá na casa, quando eu me refiro a você que foi convidado para trabalhar conosco e que tem, num futuro, talvez não tão distante, terá a função de comandar, de coordenar a casa, porque a proposta da casa é que todos coordenem, né, em algum momento da sua trajetória ali. Bom, então, começando a ideia que eu vou seguir aqui, deixa eu voltar aqui na estrutura da resenha, quem que é o autor do livro? O autor do livro é o Augusto Curri. Ele não é um livro espiritualista. O Augusto Curri, na verdade, é um psiquiatra e escritor, e um professor de cursos livres, né? Ele não trabalha em universidades. Ele tem livros publicados em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de exemplares vendidos somente no Brasil. Então, ele é um autor que a gente vai chamar de best-seller. É um autor muito vendido, inclusive é fácil de encontrar suas obras naquelas revistas da Avon. Então, é super popular. Ele publicou um livro chamado Inteligência Multifocal, em 1999, e nesse livro ele apresenta mais de 30 elementos essenciais para a formação da inteligência humana, como um processo de interpretação e o fluxo vital da energia psíquica. Bom, ele é um autor muito criticado, porque os seus escritos, as suas reflexões, são consideradas elucubrações, né? Então, assim, ele defende que tem uma teoria da inteligência multifocal, mas a crítica diz que isso não é uma teoria, e a crítica vem especialmente da ciência, da academia, né? Porque a crítica ela se fundamenta na ideia de que as obras desse autor não têm referência bibliográfica, ele não cita, de fato, eu olhei, não tem mesmo, ele só cita ele mesmo, ou seja, outros livros que ele tem escrito, e que ele não tem uma metodologia clínica, que ele não mostra como é que ele coletou esses dados para discutir e construir um corpo teórico consistente. Então, ele é um autor tido como não científico, inclusive chamado por pseudocientista, né? Essa é a ideia. Bom, vamos para a capa, né? Como eu mencionei, falei do autor, agora a capa. A capa é um papel gostoso, o título da obra é Seja Líder de Si Mesmo, o maior desafio do ser humano. A editora é a Sextante. É importante entender que este livro é um livro de bolso, chamado Pocket, né, ou livro de bolso,
E é um livro de bolso para você dar para as pessoas de presente, assim, uma obra baratinha que serve para você dar para os outros, tem até uma dedicatória aqui, legal. Na capa do livro tem um sujeito sozinho numa praia, que sugere uma certa solidão, enfim, que vai se relacionar de alguma maneira com o conteúdo da obra. Ele é um livro para quem tem preguiça de ler, então é bom começar com ele. Um livro de 127 páginas, eu li super rápido, porque ele é 127 páginas, mas ele é um quarto de um livro comum, ou seja, ele é bem pequenininho, então você lê uma página como se estivesse lendo um quarto de uma página normal. Então, para quem está começando a criar o hábito de ler, é uma boa alternativa. Quantos capítulos temos? Bom, ele tem sumário, ele tem 8 capítulos e umas considerações finais, mais a bibliografia, que só tem obras dele mesmo, né? Só para tratar. Não tem índice nem notas explicativas, não trabalha com isso. Bom, o gênero do livro é uma dissertação, mas não é bem um artigo, ele é mais um ensaio, uma dissertação. Ele defende a ideia de que você precisa ser líder de si mesmo. Quando eu li a capa, eu não me atentei a isso e fui achando que eu ia obter uma ideia de liderança, mas vou contar para vocês que não foi nada disso. Bom, qual que é o resumo da obra? Nesse texto, o autor, ele compara a vida, nossa vida, como uma peça de teatro. Para ele, a vida é um grande espetáculo. Ele usa essa expressão, um vencedor não pode estar na plateia. Então, essa é a defesa que ele faz. O vencedor tem que estar no controle da vida. Para ele estar no espetáculo da vida é ser protagonista de si mesmo. Isso significa o quê? Não deixar que as emoções tirem o seu protagonismo. Essa é a defesa que ele faz e de onde ele tira todas as ideias que seguirão daí para frente. Por exemplo, o medo, a ansiedade ou a tristeza, elas te impedem de brilhar no palco da sua própria vida. E é por isso que ele desenvolveu, então, na condição de psiquiatra, uma teoria da inteligência multifocal para explicar como é que ele pode ajudar as pessoas que o procuram a lidar com as emoções e os pensamentos. Ele vai dizer, para explicar sobre a teoria da inteligência multifocal, ele vai criar uma imagem, uma metáfora para a gente entender. Ele diz assim: imagine um carro com o passageiro no banco de trás. Não protagonizar a sua própria vida, ou seja, não estar no palco da vida, significa a mesma coisa de você não dirigir o veículo da nossa mente. Significa você estar no banco de trás e a direção está sem ninguém. Essa é a imagem desse carro com você no banco de trás, assistindo o que está acontecendo e a sua vida sendo levada de lá para cá, pelas emoções e pelos pensamentos sem domínio. Bom, mas ele fala que dirigir a própria vida é muito complexo, porque existem 3 fenômenos inconscientes que ocorrem na nossa mente, e que tem muita relação com as nossas emoções também. O primeiro deles é o gatilho da memória. O segundo é a janela da memória e o terceiro é o alto fluxo. Bom, estes 3, gatilho da memória, janela da memória e alto fluxo, são atores coadjuvantes do teatro da mente. E se o eu se torna mero espectador
nesse teatro da mente e senta no pau na plateia, esses 3 atores que são coadjuvantes roubam o palco. E como que eles roubam, o palco que é do eu? Bom, o gatilho da mente, por exemplo, rouba o palco quando, em frações de segundos, ele abre arquivos que contêm, por exemplo, raiva, quando você vê aquela pessoa que te feriu. E essa raiva vem à tona e você, enfim, perde um pouco as estribeiras. E às vezes até magoa essa pessoa, ela pode ter feito isso há muito tempo atrás, mas você está ferido e o gatilho da memória é acionado, é tudo muito rápido, porque é em frações de segundos e é um fenômeno que ele vai afirmar que é inconsciente. O alto fluxo, que é um outro ator coadjuvante, ele atua por meio da síndrome do pensamento acelerado, que ele vai chamar de SPA, gerando cansaço, estresse, falta de concentração e esquecimento. E por fim, a janela da memória, ela atua por meio de janelas que geram emoções intensas, contendo medo, raiva, desespero, bloqueando outras emoções e travando, inclusive, o raciocínio. Ele defende que, nesse estágio, essa janela da memória, ela pode se tornar até uma janela killer, killer de assassinato mesmo, mortífera, assassina, killer mesmo, igual serial killer. E essa janela da memória, quando ela se torna uma janela killer, ela pode até nos fazer reagir por instinto, sem pensar, impulsivamente, ferindo as pessoas que amamos e podendo ferir até a nós mesmos. Bom, quando esses 3 atores roubam a cena que pertence a mim, e não a eles, porque eles são apenas coadjuvantes. Os arquivos que são inconscientes, arquivos de traumas, de perdas, de frustrações, eles podem vir à tona e tomar o palco para si, gerar inclusive atitudes extremas, como suicídios, homicídios, divórcios, fobias, depressão e outros diversos problemas que a gente está cansado de ver na nossa casa, porque são esses os problemas, muitos desses problemas que a gente trata de alguma maneira atendendo, né, aqueles que nos procuram. E a nós mesmos também, né? Muitos de nós sofremos dessas questões aí. Agora, uma avaliação que eu faço sobre o que eu li. Bom, para começar, eu fui enganada, enfim, talvez eu que tenha me enganado sobre a palavra líder, né, no texto. Conversando recentemente aqui com o Anderson, ele me questionou sobre o termo, ele não gosta desse termo líder, ele sabe que eu uso lá nas nossas conversas, mas ele não gosta porque ser líder pressupõe ter liderados, né, que não é a proposta da nossa casa. Ok, eu concordei com ele, mas ao mesmo tempo, essa é uma palavra comumente usada e eu não conheço um termo que seja tão popular como esse para pensar a ideia de comando, que é a ideia de coordenação, né? Então, eu fui ler essa obra achando que ele, como ele é um autor muito popular, né, que ele ia trabalhar a ideia de liderança de grupos, liderança de pessoas, e na verdade ele está falando de liderar a si mesmo. Então, o autor, embora use a ideia de liderança, ele não usa esse termo no sentido de liderança de pessoas, convivência de pessoas, etc e tal. Ele trabalha muito mais com a ideia de autodomínio, ele não trabalha com essa palavra,
autodomínio é uma palavra que eu acho mais interessante do que liderança, mas ele também busca, digamos assim, o apoio e o público das grandes empresas, das corporações, e ele sabe que essa palavra líder tem uma boa aceitação para esse público, né, por este público. Bom, a comparação da vida com o espetáculo, ao mesmo tempo que ajuda a compreender as ideias que o autor traz muitos problemas também. Vamos começar pensando nesses problemas. A crítica que é feita ao autor, ela acaba tendo muita razão, porque tem frases complicadas no texto, especialmente quando ele traz essas frases sem um corpo teórico consistente, porque ele usa expressões que são bastante polêmicas para que ele se faça entender. Então, quando ele fala assim, essa frase é dele: um vencedor não pode estar na plateia, isso, para mim, me remete à ideia de que a vida é uma grande competição, que tem vencedores e perdedores, né? E essa ideia, associada ao termo usado atualmente em muitas séries de televisão e em filmes, tem muito a ver com a ideia do loser, né, aquele que perde, que é o perdedor. E a ideia do loser, ela é muito perversa, né, porque eu entendo que a vida não se resume a uma competição. A vida é muito mais do que isso. Competir é do instinto, de fato, do instinto natural, mas o eu superior que habita em cada um de nós nos ensina a compartilhar também, não só competir. É como se fosse nosso trabalho aqui, aprender a dominar esse instinto, né? E é isso a ideia de autodomínio, a dominar esse instinto para que a gente aprenda, no lugar de apenas competir, a também compartilhar, a também cooperar, a também colaborar e até a se doar pelo outro. Por outro lado, essa metáfora ajuda no sentido de nos dizer que viver requer autodomínio, mas embora ele não tenha usado essa expressão, sou eu que estou avaliando, né? Especialmente autodomínio das emoções e pensamentos. E que ser escravo das emoções e dos pensamentos não é se autodominar, ou seja, é abandonar o protagonismo de si mesmo, é não se liderar. Nesse sentido, fica fácil para a gente entender o que o autor está querendo dizer, embora ele tenha dito de uma maneira que, enfim, traz esses problemas que eu acabei de dizer para vocês. Para finalizar, que eu acho que já falei demais, como ler em grupo. Bom, ler em grupo é uma atividade que pode ajudar muito a vida de muita gente. Por quê? Porque pode ser uma atividade divertida, porque pode ser uma atividade em que eu faço construindo momentos de lazer, momentos de trocas muito ricas, mesmo estando cada um isolado na sua casa. Então, dá para você pegar aí o seu WhatsApp e com até 6 pessoas, se ele tiver na versão atualizada, e criar um grupo com até 6 pessoas para ler um livro juntos. E aí é possível você trabalhar com a leitura mesmo, é possível você optar por um audiolivro, também a leitura, já falei que a gente lê com os ouvidos também está valendo, mas o fato de fazer essa leitura em grupo significa que você pode conversar com as pessoas, trocar experiências, avaliar se o que você entendeu está parecido com o que o outro entendeu, ouvir as experiências do outro, e isso pode ser muito rico. Então, eu recomendo. Agora, para funcionar, é preciso de algumas estratégias. Ler em grupo, como qualquer atividade em grupo, requer convivência, mesmo que em situação de quarentena a gente vai conviver virtualmente. Mas requer algumas estratégias como
dividir tarefas, delegar e ter uma coordenação mínima, que seja para lembrar: "Olha gente, nosso encontro é amanhã, tá? Vamos lembrar de ler o que a gente combinou, aquela quantidade de páginas que a gente tinha combinado". Sempre tem a necessidade de ter uma pessoa para lembrar uns aos outros. É essa a ideia de líder mesmo. Bom, eu vou falar mais um pouquinho sobre essas estratégias de grupo no domingo, porque eu acho que já está um tamanho muito bom de tempo. Um abraço, espero ter ajudado.